Aqui é a Débora Braga. Eu sou Eduardo Reis. E esse é o Pode Entrar, a Casa é Sua. Hoje recebendo em nossa casa Ana Karina Matias. Seja muito bem-vinda. Karina, que foi minha professora na pós de Direito Imobiliário da Unifor. Tudo bom, Karina? Tudo ótimo. Muito obrigada desde logo pelo convite. Prazer estar aqui no Pode Entrar, a Casa é Sua. Né? Fico muito feliz com esse convite. Oh, coisa boa. E nós honrados em termos da sua presença aqui com a gente na nossa casa. Antes de começar, deixa o like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo, porque hoje o assunto é muito bom. Hoje a gente vai levar conteúdo para vocês e principalmente conteúdozinho que é complicado. É só problema. Mas, ou não, né? Vamos saber agora. Não, aqui é a solução do problema. Mas antes da gente começar, vamos pedir aqui para a Karina se apresentar, que ela não é só uma professora, na verdade ela é muito mais do que isso. Karina, por favor. Meu nome é Ana Karina Matias, eu sou tabeliã e registradora pública, né? Então, tanto eu sou registradora civil como registradora de imóveis, além de tabeliã, num cartório do interior do Ceará, que é Uruburetama. Estou nessa função desde 2011. Antes disso, advoguei, né? Fui advogada de família, sucessões, fui advogada empresarial também. E, além disso, sou mentora, professora, principalmente nas áreas de direito, família, sucessões e notarial e registral. Que mais? Sou membro do IBDFAN Nacional, da Comissão de Direito Notarial. Sou presidente da Comissão de Direito Notarial e Registral do IBDFAN Ceará, né, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família. E faço parte do IRIB, que é também o Instituto de Registro de Imóveis do Brasil. É muita coisa. Resumidamente é isso, né? Tenho mestrado em Ciências Jurídicas, sou doutoranda em Ciências Jurídicas e especialista em Direito Processual e Direito Notarial e Registral. Excelente. E hoje a gente vai conversar sobre uma coisa que você acha que não interfere na sua vida, na sua vida profissional do seu cliente, mas interfere bastante, que é a parte de sucessões, de inventário e tudo que engloba, né, esse assunto. E aí eu quero começar logo sendo bem bombástica. Vamos lá, Karina. Casei. O que é que você me diz? Aliás, casei não, marquei o casamento. O que é que você me diz? Vou morar junto, casamento civil, separação de bens, universal. Vamos começar a entrar logo com tudo. Pacto antinupcial. É o que eu costumo dizer, é que as pessoas se preocupam com o bolo, com o vestido, com a decoração, com a música e esquecem essa parte jurídica, né? A felicidade é tão grande, na maioria dos casos pelo menos, que se esquecem da parte jurídica, de fazer um planejamento, que nesse caso a gente chama de planejamento matrimonial. Né? Depois a gente tem o planejamento sucessório, que é quando a gente vai pensar no que vai acontecer com os bens após a morte. Mas nesse primeiro momento, marquei a data do casamento, é o planejamento matrimonial, onde o casal para escolher o regime de bens. E esse regime, nós temos 4 regimes de bens no Brasil. O regime da comunhão parcial, que é o chamado regime legal, onde o que até a data do casamento, cada um tem os seus próprios bens, do casamento em diante, o que eles comprarem vai ser dos dois. Né? O regime da comunhão universal, que independente de ter sido comprado antes ou depois do casamento por um ou por outro, vai ser dos dois em conjunto. O regime da separação convencional, onde eles escolhem que, independente de ser antes ou depois, vai ser patrimônios separados, onde cada um vai administrar o seu patrimônio e ser proprietário do seu patrimônio separadamente. E o regime que é um pouco em desuso, na verdade, dificilmente se vê, para não dizer quase nunca, que é o regime de participação final nos aquestos, onde, enquanto dura o casamento, é como se fosse a separação convencional e, a partir do momento em que eles vão se divorciar, se acontecer um divórcio, aplica-se o regime da comunhão parcial. Certo? Então, a gente tem esses 4 regimes. Esse momento que marcou a data do casamento e ainda tem que ver o prazo do cartório, é o momento de pensar nisso,
né, de estabelecer esse regime, de fazer esse acordo entre os cônjuges e avisar para o cartório, porque o cartório tem que receber o pacto antinupcial para colocar na certidão de casamento logo após a celebração. Então, esse é o momento para isso. Ah, mas como eu faço? O que eu faço? É difícil, é uma conversa que é difícil das pessoas quererem ter uns com os outros, né? Porque, normalmente, quando vai ter essa conversa, é porque um tem mais e o outro tem muito menos, né? E aí fica aquela situação constrangedora de saber como que eu vou conduzir essa conversa. Então, nesses casos, é importante, minha sugestão é que vá a um tabelionato, né, converse com um tabelião ou converse com um advogado que seja mais próximo da família, para que ele possa orientar ao casal de uma forma bem imparcial sobre esses regimes e qual que se aplica melhor, dependendo da situação de cada um. Acho que tem uma situação aí que é aquela emocional, Sim. que envolve isso tudo. A pessoa está ali casando, aí de repente um dos cônjuges chega e diz, olha, o que é que você acha da gente? Porque sempre tem que ser uma coisa mais sutil, né? O que é que você acha da gente fazer um pacto aqui, separação de bens, não sei do que. O outro lado já está pensando que quer se separar, ou que acha que vai dar um golpe, alguma coisa assim. Então tem esse lado emocional também. Né? Tem, porque é como eu estava falando, né? Isso é uma situação muito delicada. Então, é difícil chegar para falar, né? De chamar a atenção do outro e dizer, olha, vamos fazer aqui um pacto. E aí você diz, vamos fazer em separação. E aí, mas por que você quer separação? Não confia em mim? O menos abastado, digamos assim. Você não confia em mim? Ou o que tem mais fica sem saber como... Né? Então, o que acontece nessa situação? Eu vou ser bem sincera, porque no meu caso, né, eu casei em regime de comunhão parcial. Não deveria, ou não porque eu não confio no meu marido, confio, mas é aquela situação, poxa, mas a gente vai começar uma vida juntos e eu escolhi, particularmente, nunca nem conversei com ele sobre isso, vamos no regime legal, porque tá tudo bem e o que a gente começar daqui para frente vai ser dos dois, né? Então, eu escolhi dessa forma, a gente mal conversou sobre isso, ele diz, olha, eu não, você faz do jeito que você achar melhor, eu não tenho contesto nada, o que você decidir, porque você entende mais, e aí ficou essa, digamos, sobrecarga para cima de mim. Eu digo, não, vamos no regime legal, porque de qualquer forma o que a gente construir daqui para frente vai ser nosso e vai acabar ficando para nossa filha, né? Mas confesso que eu parei para pensar várias vezes. Então, eu fiquei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Até porque não tenho só o cartório, eu tenho outros negócios, e esses outros negócios, principalmente da família, né, dividido com meus irmãos e tudo, são administrados pelo meu pai e pelo restante da família. E aí fica aquela história. Se eu for pelo comunhão parcial, como eu acabei indo, sempre eu vou precisar dele, o aval dele. No mínimo da anuência, exato. O regime de separação, não acontece isso, né? 99% dos atos são realizados só por aquela pessoa. Mas existe esse emocional de como assim que eu vou chegar e vou dizer, olha, eu não quero dividir, o que é meu é meu. É bem difícil realmente, Eduardo. Bem difícil. A gente não foi muito difícil, não. Porque não, foi assim. Quem sugeriu separação de bens fui eu. Mas exatamente o inverso. Eu não acredito que a gente vá se separar. Então, o que é que eu pensei? Separação de bens, eu posso estar completamente errada e você vai me dizer se eu estou certa ou errada, porque eu fui na minha cabeça e a gente conversou e a gente acertou. No nosso caso, eu pensei assim, se algum dos nossos negócios não der certo, a gente consegue proteger o patrimônio na separação de bens. Eu nem sei se isso é possível, enfim, mas foi o que a gente raciocinou 10 anos atrás, a gente raciocinou. E o que a gente comprasse seria 50-50? 50-50, isso. Então, o nosso já é... muitas pessoas pensam assim, eu não vou casar em separação porque dá a entender que eu já estou pensando em separar. Não, a gente pensou exatamente o inverso. Eu vou casar em separação porque eu não tenho intenção de me separar. Então, eu estar aqui em separação, confio tanto em você... que eu estou optando em casar em separação de bens, porque eu sei que o que for nosso é nosso, e que se for preciso, um dos dois meio que vai salvar o patrimônio da família, né? Então, a nossa cabeça, o nosso raciocínio foi assim.
E aí agora eu quero saber. Porque o meu carro é no nome dela. Você não me faça raiva, não. Eu vou lá na delegacia dizer que tu roubou meu carro. Se tu fugir, eu vou lá na delegacia que tu roubou meu carro. Eu vou para Guaramiranga. Meu amor, não vamos entrar nesse tópico. Sim. E aí, eu queria até saber de você, porque a gente não consultou um advogado. Isso fomos nós dois conversando, e no início ele queria que fosse ou a comunhão parcial ou a comunhão total. Aí eu disse assim, e se um dos dois se endividar muito? E aí? Se for comunhão total ou parcial, tudo da família vai junto. Aí eu só pensei dessa forma. Aí a gente conversando, e eu não queria, eu queria separação total, e não queria botar o nome, porque eu tava com preguiça de trocar os documentos. Aí ele, eu aceito separação, se você botar o meu nome, tá bom, eu boto. Então pronto, acrescentei o sobrenome dele e fomos em separação. 10 anos depois ela ajeitou o documento. 10 anos depois eu ajeitei os documentos. Mas enfim, essa mentalidade da gente é mais ou menos o que deveria ser? Ou ainda assim tem risco? Eu gostei muito dessa perspectiva, porque assim, ajuda até para explicar para um cliente, né? Olha, o regime de separação não é só a separação dos bens, é uma proteção das dívidas. Eu acho que essa perspectiva que vocês conseguiram visualizar há 10 anos atrás é maravilhosa, porque realmente o pensamento é esse, né? Você separa os bens, separa também possíveis dívidas. E tem mais um fator. Não impede, não significa o quê? Separação, no caso de... A gente só pensa no regime de bens para o caso do divórcio. Mas tem a questão do inventário. Então, por exemplo, no caso do divórcio, cada um sai com seus bens, com seus 50%, se tiverem distribuído nesse formato. Ou até diferente. Não, ela vai ficar só com 20% desse e 80% de um determinado bem. Enfim, no divórcio sai assim. Mas no inventário tem o seguinte fator. Você um não vai ser meeiro do outro, porque não tem bens comuns, né? Mas necessariamente é herdeiro. Então, de alguma forma, existe uma proteção, porque vai concorrer com os filhos, caso tenha filhos, ou com os ascendentes, né, se não tiver filhos. Então, existe a proteção como herdeiro, ainda na separação. Então, o pensamento de vocês, eu acho que é excepcional. Foi realmente protetivo. Eu concordo, acho que é por aí, né? Então, o planejamento matrimonial é exatamente isso, de... proteger o patrimônio, não só para separar o que tem aqui, mas proteger de futuras ocorrências, penhoras, hipotecas, e, enfim. Eu tenho empresa no meu nome e tenho sociedades. Sim. Então, de certa forma, as coisas estarem no nome dela, já que eu que tomo um risco maior do que ela, é mais segurança para a gente. Uhum. Foi assim que a gente chegou. E por isso que muitas vezes quando perguntam, assim, em reunião familiares, de amigos muito próximos, às vezes perguntam, a gente é casado em separação de dívidas. Não é separação de bens, é de dívidas. Você com as suas, eu com as minhas. Justo. Eu acho justo. A gente foi pensando nisso. Em acontecer alguma coisa, e por questão de segurança, pelo menos eu tenho meu teto, eu tenho meu carro, que está tudo no nome dela, porque eu tomo muito risco nos meus negócios. Eu tomava muito mais ainda na época. Mas aí, se ele fugir, eu posso dizer que eu posso ir lá na delegacia abrir o BO e ele levou meu carro, não posso? Posso. Não dei ideia, não. Não fuja. Fique bem quietinho no seu canto. Essa aí é uma área, né? À parte. Não cabe aqui no assunto. Mas já que a gente já entrou no inventário, né? E essa parte de inventário é muito importante dentro do mercado imobiliário, porque vez ou outra, não raro, mas acontece muito, pegar um imóvel em inventário, né? Então, assim, entrando já na parte do inventário, como que acontece? Quem que tem direito ao quê? Quem é herdeiro? Quem que não é herdeiro direto? Como é que funciona? Testamento, por exemplo. Eu tenho muitos bens, nós somos casados aqui em comunhão parcial de bens. Como é que ele entra se eu tiver no meu testamento deixado cada bem que eu tenho para determinadas pessoas? Como que isso funciona? Eu tenho uma pergunta dentro dessa, que é mais ou menos até na mesma linha de raciocínio. Mas, por exemplo, eu deixo um testamento e tenho os herdeiros. E no meu testamento, por exemplo, eu acredito que
A maioria dos testamentos aí envolve imóveis, né? Porque geralmente é o imóvel da família e tudo. Mas eu tenho 10 apartamentos e tenho 3 herdeiros e sou casado com ela. E aí, em vida, eu deixo um testamento. A gente é casado em comunhão parcial, que eu acho que é a maioria da população, né? E deixo um testamento em vida que eu quero dar, por exemplo, 3 apartamentos para ela, um para outro para outro, enfim. Só que não é a metade exata, não é metade dos filhos, metade da mãe, no meu testamento. O que é que vale? Existe uma hierarquia em relação a isso? Vamos lá. Primeiro a gente tem a regra legal, né? Então, comunhão parcial. O que vai acontecer? Lembra que eu falei no comecinho lá do nosso podcast que o que é até a data do casamento, tendo sido adquirida até a data do casamento, é de cada um. Da partir da data do casamento em diante, é comum do casal. Tá? E aí vai depender. Vamos supor que tenha uma casa comprada anteriormente pela Débora, né? E após o casamento tenha um apartamento na praia comprado pelos dois. Essa casa que é só da Débora, e vamos supor que vocês tenham 2 filhos, tá? Nem sei se vocês têm filhos, não, ainda né? Não. Pronto. Então, essa casa que é anterior ao casamento, que é da Débora, é bem particular, no regime de comunhão parcial. É bem particular. Nesse bem particular, vai ser dividido entre os 3 herdeiros da Débora, que é o Eduardo e os 2 filhos. Certo? Na casa, no apartamento da praia, que é bem comum do casal, o que vai acontecer? Metade vai ser a meação do Eduardo e a outra metade vai ser dividida entre os 2 filhos. Então, a gente tem essa diferença aqui, dependendo se o bem é particular ou se o bem é comum, comprado após o casamento. Tendo o testamento, como é que vai ser? Primeiro, no momento em que a Débora foi fazer o testamento, estou botando aqui porque são vocês dois, é mais fácil lembrar os nomes. No momento em que a Débora foi fazer o testamento dela, ela só poderia testar de 50%. Então, vamos supor que nesse momento tinha a casa antes do casamento e o apartamento após o casamento. Então, teoricamente, vamos supor que os dois tenham o mesmo valor, 500 mil cada um. Né? Então, ela poderia testar de um dos dois ou de 50% de cada um. Tá? Para ficar a conta mais fácil. Mesmo que ela comprou antes do casamento? Sim, porque é o patrimônio dela. O patrimônio que a gente considera um todo, né? 50% do todo. Tá? No momento em que for ser aberto esse casamento por um juiz, porque esse testamento... Quando o juiz for fazer a abertura, fazer a validação e tal, aí é que vai ser verificado se essa casa correspondia, a casa que foi testada, correspondia realmente a 50% do patrimônio dela. Né? Ou se não, se naquele momento, vamos supor que o apartamento desvalorizou completamente e a casa ultrapassou, então passou dos 50% do que correspondia. Né? Também ninguém sabe se esse patrimônio ele vai continuar o resto da vida, ou se vai adquirir outros bens, outros apartamentos, outras casas, e aí a casa fica bem menos do que 50%. Então, o que vale é 50% do patrimônio. Então, a Débora a casa é só dela, porque ela, né, mesmo ela tem 100% da casa no momento em que ela está fazendo o testamento e tem 50% do apartamento, tá? Então, disso aqui, ela pode testar de 50%, certo? Aí, como foi a outra pergunta que você fez? Vixe, Maria, agora você me pegou. Eu lembrei só de uma coisa. O testamento não é só necessariamente sobre imóveis, até você comentou. Pode tratar de outros assuntos, tá? Então, às vezes a pessoa pode fazer de forma genérica, né? Por exemplo, eu vou deixar 50% da minha parte disponível. Porque tem gente que vende e compra muito. Então, para não ter que ficar sempre refazendo o testamento, já deixa estabelecido 50%. Lembrei, é sobre a divisão entre os estabelecendo e a hierarquia. Pronto. Então, quando o juiz for abrir o testamento, ele vai verificar essa disposição. Né? O que equivale? Sempre a prioridade da interpretação do testamento é para valorizar a vontade do testador, mas desde que ele tenha feito de acordo com essa disposição legal, que é deixar a metade disponível, tá? Então, ultrapassou essa metade disponível, aí o juiz ele não vai anular completamente, ele vai reduzir proporcionalmente. Então, lembra que eu falei? Vamos supor que a casa vale 500 mil, o apartamento vale 500 mil hoje em 2025. A Débora lá em 2100,
falece, aí Eduardo vai abrir o testamento dela. É muito. Né, não? Vai abrir o testamento dela e quanto é que está valendo essa casa? Quais são esses bens? Quantos bens? Ah, não tem mais o apartamento, mas tem um veículo. Enfim, vai juntar tudo e vai verificar se a forma como ficou no testamento está adequada. Correspondeu à parte disponível? No momento da abertura da sucessão, que é no momento do falecimento, vai estar adequada. Ah, não. Ultrapassou, a casa valorizou muito além e não tem mais nenhum outro bem aqui. Então, essa casa aqui só poderia ter sido deixada assim, tanto valores em reais, por exemplo, entendeu? E aí o juiz vai fazer uma redução proporcional. Não necessariamente ele vai anular a disposição de vontade, ele vai reduzir proporcionalmente. Mesmo que ela diga assim, olha, isso aqui corresponde a 50%, eu vou deixar 25% para um filho, 25% para outro, e quero estabelecer que os outros 50% é sozinho do Eduardo. Porque lembra que eu falei? Se o bem é anterior, seria dividido para os 3 iguais, o esposo e os 2 filhos. Que são herdeiros. Então, teoricamente, seria 33,33% para cada um, né? Que são os 3 herdeiros. Ah, mas ela vai dizer, eu quero que 50% fique para o Eduardo, porque os meninos ainda são muito pequenos, eu não sei o que vai acontecer, e ele tem que ficar com metade da casa, porque ele ajudou em alguma coisa, vamos dizer. Né? Ajudou a botar os móveis, por exemplo, né? Mesmo após o casamento. Ah, porque eu amava muito ele, eu quero deixar tudo isso para ele. Enfim, e aí você pode estabelecer 25% para um filho, 25% para o outro, 50% para o marido, né? Considerando que isso seja ainda dentro da parte disponível do testamento. Chegou lá no dia de abrir a abertura da sucessão, falecimento, abertura da sucessão, o juiz vai ver o testamento. O que ele vai verificar? Se aquela casa está dentro dos 50%. Ah, não está dentro dos 50%, porque não tem mais nenhum patrimônio. Ela não vai poder fazer valer essa disposição de 50%, 25% e 25%, porque só tem a casa, né? E aí tem que ficar proporcional, por quê? Porque está faltando a diferença de 25% para 33,33% dos filhos. E o Eduardo está superior. Então, ele vai reduzir proporcionalmente. Então, por exemplo, a minha vontade, ela não é acima do que é estabelecido em lei, é isso? Exato. Né? Então, assim, existe digamos assim, tem a autonomia de vontade, mas no direito de família e sucessões ainda tem uma proteção estatal maior, né? E essa proteção estatal se depara com essas regras, né? De limite para testar, limites para doar, obrigação de fazer a colação, que é o retorno dos bens, na hora de fazer o inventário, né? Limites na questão dos regimes de bens. Tem pessoas que não podem fazer determinados regimes, entendeu? Então, assim, é possível, existe autonomia de vontade? Cada vez se defende mais essa autonomia de vontade. Mas no Brasil ainda existem os limites dessa autonomia, que é essas regras de percentuais, de livre disposição, entendeu? Peraí, que agora eu tô curiosa. E, por exemplo, se eu tô aqui perto de morrer, eu não quero saber de marido, esses filhos estão tudo desnaturados, eu não quero deixar nada para ninguém, eu posso? Não pode. Vende tudo, joga no mar, doa para instituição. Você pode fazer o que quiser da metade disponível enquanto você tiver herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? O cônjuge, os descendentes, filhos, netos, bisnetos, etc. E os ascendentes, pais, avós, né? Etc. Enquanto você tiver essa configuração na sua família, você não pode dispor. Ah, mas eu só vou morrer em 2100, 2200, vou deixar tudo para todo mundo porque não vai ter mais ninguém. Você até pode fazer essa disposição num testamento, mas no momento em que o juiz for abrir, ele vai ter que verificar se você ainda tem algum herdeiro necessário. Então, por exemplo, se eu não quiser deixar nada para ninguém, porque eu tô curiosa agora. Se eu não quiser deixar nada para ninguém, eu tenho que fazer doação ainda em vida. Isso, ou mas mesmo vender em vida. Pronto. Aí a doação também tem a regra dos 50%. Sério? Sim, eu não posso sair doando tudo. Você faltou a aula. Não, fui em 4 aulas. Eu fui em 4 de 6. Eram 6. Você faltou que você está perguntando justamente agora. Justamente essa. Coisa, ainda bem que eu chamei pro podcast. Foi para ganhar nota. O mais legal é que não tem corte, tá todo mundo vendo que ela faltou aula. É sem corte nesse podcast. Foi por um justo motivo. Mas, enfim, o que acontece? Para a doação, também tem que ser observado o 50% disponível. Qual é a diferença? É que o testamento, esse 50% disponível, vai ser verificado no momento da abertura da sucessão.
que é no momento do falecimento. Para doação, o 50% disponível vai ser verificado no momento da liberalidade, ou seja, no momento em que eu estou fazendo a doação. Então, hoje você tem uma casa e tem um apartamento. Se você quiser doar 50% da casa, 50% do apartamento, no caso, em regime de comunhão parcial, tem que ter a anuência do esposo, pode, certo? Não, a casa vale 500 mil, o apartamento vale 500 mil, quero me desfazer completamente só do apartamento? Pode, porque você está dispondo de 50% do seu patrimônio. Ou seja, a gente vai considerar essa disponibilidade de 50% no momento da liberalidade. Diferente do testamento, que vai ser verificado lá na frente, no momento em que for que a pessoa falecer. Caramba, então quer dizer que se eu não quiser deixar nada para ninguém, eu quero doar tudo para a instituição, aí você vai doando de pouquinho em pouquinho. No caso, doa 50%, aí daqui a pouco, né? Vai doando um pouquinho, vai doando devagarzinho. E ainda tem um fator, se você tiver outros meios de subsistência, que eu já fiz doação assim também, da pessoa querer se desfazer daquele bem, ou, por exemplo, fazer a doação e fazer a reserva do usufruto, então ela só tem um imóvel. Mas, então eu vou doar esse imóvel para os meus filhos, já vou deixar resolvido isso, já vou dizer quanto é que é para cada um, mas eu reservo o usufruto. Então, é como se ele reservasse os 50% do imóvel, porque quando tem a nua propriedade e o usufruto, a propriedade se biparte, né? Então, ele reserva esse usufruto para ele, e aí já doa para os filhos. Tem essa possibilidade. Ou, por exemplo, mas ele tem muito dinheiro guardado em aplicação de milhões e milhões de reais, onde ele consegue sobreviver com aquilo, né? Ele não está, digamos, na rua. Ele consegue, com o rendimento desses investimentos, pagar o aluguel. Então, teoricamente, ele pode fazer a doação de tudo, dos bens imóveis, porque ele tem bens móveis. Independente da idade? Independente da idade. Se tiver, for feito por escritura pública, perante um tabelião verificar a capacidade mental da pessoa de dispor dos seus bens, independente da idade. E tudo isso é independente porque a gente está tratando aqui num cenário de comunhão parcial de bens. Sim. Se for que é o comum, né? 90% das pessoas. Mas se for a universal ou a separação, é diferente alguma coisa? Em regra, é mais ou menos parecido, né? No caso da separação, a separação convencional, por exemplo, que é o caso de vocês, tem o que é no seu nome, Débora, e tem o que é no nome do Eduardo. Enquanto estiverem os dois vivos, você pode dispor de 50% do que é seu, do que está no seu nome. Não, peraí. Mas pronto, vamos pegar o nosso exemplo, que é a separação de bens. Matheus, vai aprendendo aí, viu? Matheus vai casar. Olha aí, Matheus, fazer o regime de bens. Já fica ligado, viu? O Fox não. Não está no meu nome. É esperto. Então, assim, nós somos casados de separação de bens. Uhum. E aí, quando eu, falecer, ele fica sendo herdeiro, não meeiro. Mas se eu quiser botar os meus bens direcionados para pessoas, eu não posso. Ele vai herdar 50% do mesmo jeito. Se você fizer isso em doação em vida, aí você vai fazendo 50%, né? Tipo, você tem 4 bens. Certo. Aí você doa 2. Entendi. Né? Aí depois você vai fazendo, você vai dispondo. Porque você pode dispor desde que você preserve o mínimo necessário para você sobreviver, que a lei ainda considera que são esses 50%. Entendi. Certo? Se você for fazer em testamento, também nesse regime, você só vai poder tratar dos bens que estão no seu nome. Entendi. Certo? É todo o seu, mas você também só vai poder testar 50%, que só vai ter validade, só vai ser verificado se estava dentro dos 50% depois do falecimento. Entendi. Não é por questão de herança. É porque o governo diz que você precisa disso para sobreviver. Entendi. Isso. E aí, se for comunhão universal, mesma coisa, só que a comunhão universal, a diferença é que o patrimônio é conjunto. Então, tudo que foi adquirido só por você antes do casamento, só por ele antes do casamento, ou no momento em que os dois estão juntos do casamento, tudo vai num bolo só. E aí vai ser considerado 50% aqui. Metade é de um, metade é do outro. Então, da sua metade, você poderia testar de 25% do todo do patrimônio. E você também. Entendi. E existe algum documento que todo mundo assine para dar como se fosse uma validação dessa divisão? Eu tenho 10 apartamentos e quero distribuir de forma que os valores vão ficar uniformes.
mas eu quero dar um apartamento específico para um filho, um apartamento específico para outro filho, e aí tem algum documento que todo mundo assine para que aquilo aconteça? Pronto, se você for fazer em doação em vida, vai ser por escritura pública. Essa antes de se fazer a escritura, a gente precisa mandar para a Cefaz fazer a avaliação. Aí paga o ITCMD aí da paga mesma o ITCMD. E aí, no caso, você vai considerar esse valor de avaliação para considerar os 50% para validar essa distribuição, né? Isso é uma coisa. Se for por testamento, lá no momento da morte é que vai ser feita essa avaliação, para saber se essa distribuição foi igualitária ou não. Mas né? se não for... O que a gente faz? No caso da doação, por exemplo, quando... No Código Civil, tem um dispositivo que fala assim, da venda de bens de ascendente para descendente. Nesses casos de venda, existe a obrigação dos outros herdeiros assinarem. Ou seja, o pai vende para o filho, né? Vou vender para ele, porque na venda você tem um imposto menor, que em Fortaleza, no caso, é 2%, diferente do ITCD, que ele varia de 4% a 8% na doação. Tá? Então, faz a venda. Só que essa venda precisa que o quê? Que os outros filhos anuam. Então, se o pai está vendendo para um dos filhos e ele tem 3 filhos, a gente tem a obrigação de constar os outros 2 filhos assinando essa escritura de compra e venda, tá? Para evitar que depois os outros 2 filhos contestem. Na escritura de doação, não é obrigatório, porque se eu estou doando e estou dentro dos meus 50%, eu posso fazer para quem eu quiser, como eu quiser, dentro do dispositivo legal, certo? O que acontece? Para evitar isso, para evitar que um dia alguém conteste esse percentual não era meu, esse percentual era seu e ficou divisão, não foi igualitária essa divisão, aí a gente pode fazer com que todos os herdeiros assinem essa divisão, né? E pode também colocar a cláusula de dispensa da colação, por exemplo, né? Que a colação é quando é aberto o inventário, o inventariante recolhe todos os bens e vai prestar contas lá para o juiz ou para o oficial do cartório para fazer o inventário. Então, isso aqui, mas lá atrás, tá aqui, os bens que tem são esses aqui, mas lá atrás ele doou o apartamento da casa da praia para o filho A, depois ele comprou um terreno lá em Guaramiranga e deu para o filho B, e eu acabei sem nada, por exemplo, né? Aí esse filho que ficou sem nada, normalmente é quem vai reclamar e vai dizer, volta aqui, traz esses bens de volta, que é o que a gente chama de colação, traz aqui para o inventário, porque a gente agora vai redividir, tá? Pode acontecer. Então, nessa escritura que a gente vai fazer de doação, a gente pode chamar já os outros irmãos para anuírem, embora não seja obrigatório, e pode colocar a dispensa da colação, desde que esteja fora dos 50%, que é a proteção da legítima, que a gente chama, que é dos herdeiros necessários. E no caso de uma valorização, por exemplo, é muito comum os pais comprarem apartamentos na planta para os filhos. Uhum. E a dúvida que me surgiu aqui agora foi a seguinte: eu compro esse apartamento A para esse primeiro filho aqui que casou, aí meu outro filho casou, eu compro outro apartamento aqui para ele, aí um terceiro casou, eu compro um terceiro apartamento para ele. E na planta, cada um foi 300 mil. Na hora que foi entregue do casamento deles, esse aqui valia 500, esse valia 600, esse valia 700. Isso daí interfere alguma coisa? Aí a gente vai ter que ver como é que foi feita essa transação. Porque, normalmente, quando acontece isso, a gente vai ter uma escritura, provavelmente de compra e venda da construtora, assim, colocando bem na prática, né? Da construtora, passando já para o filho. Dificilmente vai vir para o pai já fazer a doação, porque o pai quer evitar exatamente essa triangulação e evitar os impostos. Então, normalmente, ele vai passar direto para o filho. Aí, qual vai ser o problema? Se o filho conseguir comprovar que pagou diretamente para a construtora, a gente não vai conseguir identificar essa doação. A valorização, né? É dele porque ele que efetuou. Exatamente. A não ser que o pai consiga comprovar que fez a doação do dinheiro para que o filho comprasse. Então, nesse caso, se os outros filhos... É como se a gente tivesse uma antecipação de legítima, né? Então, para que os outros filhos não venham depois reclamar dessas valorizações, é importante que os outros façam essa anuência, entendeu? E aí, esse valor, essa valorização ou não, vai ser só contestado no momento em que houver o falecimento e alguém ficar insatisfeito.
Eu perguntei Deu para entender? Está com uma situação dessa? Uma situação dessa de uma pessoa que eu conheço. Pois é. Então, assim, é bem complicado até de provar, porque normalmente vai acontecer o que eu estou dizendo, da construtora passar direto para o filho. E aí ele que faria o pagamento para a construtora. Então, fica difícil de provar. Mas tem como, né? E aí o pai vai ter que demonstrar que fez essa doação do dinheiro para poder ele fazer o pagamento para a construtora, por exemplo. Entendeu? E aí depois fazer o acerto de contas. Entendi. Eu tenho agora aqui um caso verídico. É um caso que é sem jeito já, mas é por curiosidade mesmo, tá? Vamos lá, o caso é complicado. O homem ficou 27 anos em união estável com uma mulher. Teve 2 filhos registrados com ela. Só que ele já havia sido casado anteriormente, civil e religioso, com uma outra mulher que nunca assinou o divórcio. Por isso que ele só estava em união estável com a nova esposa por tantos anos, porque a outra não assinou o divórcio. Uhum. Com ela, ele tem mais 2 filhos. Tá? Então, são 4 no total. Confusão. Tá vendo? O que aconteceu? Ele tinha muitos patrimônios, tá? E aí, vamos lá, que a história é complicada. Muitos patrimônios, ele brigou com a atual esposa, saiu de casa, foi morar com a filha do primeiro casamento. Lá, ele passou uma procuração para que o genro administrasse os bens dele, que ainda eram dele, porque ele faliu. Estava cheio de... Estou dizendo que o negócio é... Estava cheio de dívidas trabalhistas na Receita, etc, etc, etc. Tá? Não sei o que houve, mas esse genro pegou todo o patrimônio e o expulsou de casa. E ele ficou sem nada, e os filhos do segundo casamento também sem nada. Isso pode. E ele faleceu. Aí tem um monte de coisa para considerar. Não, assim, né? É só para eu tentar... Não, isso é Teve divórcio do primeiro casamento, você falou? Não, porque ela não assinou. Então, ele não era divorciado no civil dela, né? Só separação de corpos. Só existe a separação de fato e aí começou uma união estável, pronto. Isso. Então, o que acontece? A gente tem que ver o que foi adquirido nesse momento enquanto ele estava casado com a primeira esposa. Tá? Mesmo não tendo um divórcio, tem uma separação de fato. E a partir de 2 anos de separação de fato, é como se ele... Né, a segunda união, ela fica, digamos, legal. Mesmo que ainda precise ser feito um divórcio efetivamente para fazer essa... Para não ser considerado um concubinato e ser considerado uma união estável. Essa união, ela necessariamente que não foi feita nenhum documento, muito provavelmente, foi uma união de fato... Né? Vai se aplicar o regime da comunhão parcial. Então, a gente precisa ver aí o que foi adquirido enquanto ele estava casado com a primeira esposa e enquanto ele estava casado com a segunda esposa. Tá? Primeiro, para saber o que cada uma tem direito, cada uma das esposas. Em relação aos filhos, você falou que são 3... São 4 no total. 2 do primeiro casamento, 2 do segundo. 2 do segundo. Independente do primeiro ou do segundo casamento, os filhos vão ter direito igual. Da parte do patrimônio, né? Então, a gente vai considerar o que era do primeiro casamento para saber quanto que é de direito da primeira esposa, o que é do segundo casamento para saber quanto que é da segunda esposa. E a metade dos filhos é dividido igual, do todo, certo? Então, esse é um ponto. Aí, assim, essa procuração... Né, que seria o outro fator. Eu não sei. Precisa descobrir se essa procuração é uma procuração foi falsificada ou foi real, se ele realmente anuiu, se ele tinha capacidade para isso. Enfim, isso aí é um questionamento que vai ter que ser feito judicialmente, muito provável. Né? Sim, se tinha poderes efetivos para fazer essas vendas todas, porque para a venda de bens, os poderes têm que ser específicos. Inclusive, a gente coloca na procuração para venda a descrição do imóvel e a matrícula, o cartório e tudo, esse imóvel está registrado. Não é simplesmente pode vender. Não, pode vender o imóvel da Oswaldo Cruz, número 2292, etc. Entendeu? Da matrícula tal, do cartório tal. Então, do registro de imóveis de Fortaleza. Então, precisa especificar. Não é simplesmente dizer que pode vender. Então, essa procuração ela precisa ser pública e precisa ser específica nesse sentido. Né? Então, isso é uma coisa para se verificar. Fora isso, qual era a mesma pergunta?
Não, na verdade era como ficava isso, porque no fim não foi aberto nem inventário, né? Porque teoricamente não tinham bens. Essa procuração, né? Para saber se essa procuração ele realmente tinha poderes para isso. Se ele não tinha poderes, aí vai ser o caso de brigar para voltar esse patrimônio para a posse dele, né, propriedade dele, e aí os herdeiros poderem dividir legalmente. E como é que funciona nesse caso? Porque, por exemplo, o imóvel foi vendido. Como é que voltaria judicial. Só judicial. O dinheiro de volta para quem? Aí só judicial. Determinação judicial é a base de prova. Ação anulatória, indenização. Aí é briga para mais de... Não, isso... Um caso que foi o seguinte. Um apartamento, teve uma pessoa que entrou em contato comigo para vender um apartamento. Só que esse apartamento, ele tem mais de 40 anos, ainda está no nome da construtora, que não existe mais. Quem comprou, o primeiro comprador faleceu, e a pessoa que quer vender é a segunda compradora, a segunda proprietária. Nesse caso, porque assim, o documento ainda está no nome da construtora, que já faliu, e quem vendeu para ela já faleceu. É melhor fazer uso capião do apartamento ou tentar resolver esse problema? Vamos lá. Aí a gente tem assim. Primeiro a gente tenta ver se consegue fazer o caminho normal. O caminho normal é o quê? Descobrir se existe um liquidante dessa construtora, porque mesmo que seja falecida, é nomeado um liquidante. Aí esse liquidante é quem vai administrar o patrimônio da empresa falida, né, e conseguir passar uma escritura, por exemplo. Então, a gente precisa primeiro fazer esse passo. E aí, fazer a escritura da empresa falida, representada pelo liquidante, etc., passa para o primeiro comprador, do primeiro comprador para o segundo comprador e do segundo para o seu cliente. Isso, né? É mais fácil do que fazer o uso capião? Calma. Não, vou te explicar, porque o uso capião ele é medida extrema. Tanto no extrajudicial como no judicial, a gente só pode partir para o uso capião se a gente não tiver como fazer as outras formas, para que o uso capião não seja usado como medida de burlar imposto. Entendeu? Então, por isso que eu estou tentando te explicar os caminhos que são possíveis, né? Então, não conseguindo isso, esse primeiro ponto, é possível ainda uma adjudicação compulsória. A adjudicação compulsória hoje pode, inclusive, acontecer no extrajudicial, dentro do cartório, desde que você consiga comprovar a quitação do contrato, né, e o pagamento do imposto. Então, cumpridas, o primeiro comprador, por exemplo, ele conseguiu, ainda for vivo, conseguiu cumprir esse contrato, conseguiu quitar, tem um termo de quitação, mas a construtora está impedida de fazer a escritura, mas ele tem como provar que foi tudo resolvido, é possível fazer uma adjudicação compulsória dentro do cartório. Não tem alguma coisa que está faltando. Ainda é possível fazer uma adjudicação compulsória na justiça, entrar com ação de adjudicação no judiciário. Tá? Então, seriam segunda e terceira formas de resolução. E aí, em seguida a isso, tentar fazer o caminho das escrituras ou de outra adjudicação, do primeiro para o segundo comprador, outra adjudicação. Né? Vai depender aí. Tem documento, não tem documento, a pessoa está viva, não está viva, enfim. Não conseguindo nada disso, aí iria para a última hipótese, que seria o uso capião. Por quê? Porque o uso capião ele só pode ser considerado se não tiver de jeito nenhum como fazer essas outras formas, né? Escritura de compra e venda, adjudicação, inventário. Por quê? Porque a gente tem que mostrar que não está tentando burlar uma lei e tentando não recolher impostos. Entendeu, Eduardo? Então, assim, é mais fácil? Com certeza o uso capião sempre vai ser o mais fácil. Mas, se você escolher pelo caminho mais curto, o uso capião no extrajudicial, que é no cartório, que também pode ser feito no cartório, né? Hoje a gente tem, nesse processo de desjudicialização, além do inventário e do divórcio, alguns procedimentos que a gente faz no cartório, que é o caso da adjudicação compulsória, com a lei do ano passado, que é a lei do marco das garantias, e o processo de uso capião também, que pode ser feito no extrajudicial. E esse uso capião ele só pode ser feito se não tiver outras formas de resolver. Deu para ver aí, entendi, visualizar? O negócio é que vai ter que abrir um primeiro processo lá atrás para passar da construtora para abrir o inventário. Primeiro você vai tentar descobrir se existe um liquidante dessa construtora falecida. Aqui em Fortaleza, por exemplo, eu já fiz uma escritura da Porto Freire. E eles têm até um escritório de administração dessa recuperação da massa falida, exato. E aí eles têm o liquidante, tem toda tem inclusive decisão judicial de alvará determinando isso. A gente
faz toda essa transcrição na escritura, né? Que é a massa, que é a Porto Freire, representada pela massa falida, conforme a comissão de representação e tal. A gente coloca tudo isso na escritura, informa o número de alvará, todas as decisões, entendeu? A primeira coisa que vai ter que descobrir é isso, se existe um liquidante. Eu acho que não deve existir. Não existindo de jeito nenhum, aí o segundo processo seria tentar ver se cumpre os requisitos da adjudicação compulsória. De mostrar que tem um contrato, de mostrar que tem quitação, de que pagou todas as parcelas, né? E que só não conseguiu registrar no nome porque a empresa não tem como passar a escritura. Aí você vai para o processo de adjudicação. A pessoa que faleceu. Primeiro comprador. O primeiro comprador faleceu. É. Aí teria que... aí faria a adjudicação pelo espólio para fazer o inventário dele, para depois os herdeiros dele passarem para o segundo comprador. Né? E aí vai depender de comprovar essa segunda, né, a venda do primeiro para o segundo comprador. Se existe um contrato, se tem quitação, para poder os herdeiros também não cobrarem mais nada, né? Porque eles podem nem saber que foi vendido isso. Entendeu? Então, seria esse o caminho. E se não tiver nada, tudo pegou fogo? Não, aí assim, isso eu estou falando da forma que a gente consegue fazer no cartório de uma forma consensual e que seria mais rápida, tá? Não tendo nada, esse mesmo caminho pode ser conseguido no judiciário. Só que... Tem que juntar provas, né? Juntar provas e o juiz consegue, diante das provas, ele consegue suprir algumas assinaturas, né? Que no cartório a gente não vai conseguir suprir, mas no judiciário é possível. Esse imóvel eu não aceitei pegar para vender. Eu já vendi algumas vezes, até bastante, cessão de direitos hereditários. Mas a pessoa que estava comprando, os herdeiros estavam todos cientes. Eu vendi uma casa que a senhora que faleceu tinha 105 anos, que já tinha filho falecido. Foram 46 assinaturas no contrato. Aí tudo bem, porque todo mundo deu ciência. Agora, nesse caso que a construtora faliu, aí a pessoa faleceu, para passar para essa outra pessoa e um imóvel de 40 anos, eu acho que é um pouquinho mais complicado de vender. Realmente, bem difícil, porque primeiro que difícil de juntar as pessoas do inventário, né? Descobrir quem são os herdeiros. E aí, bem difícil mesmo. É difícil. E para descobrir quem são os herdeiros, o que a gente faz? Tem que encontrar pelo menos um, né? Porque esse um é quem vai saber indicar. Olha, tinha tantos filhos, era o fulaninha que morava lá não sei aonde, aí vai juntando as peças. Contratar um detetive. Peraí. Mas se esse único abençoado que foi encontrado não souber encontrar mais ninguém? Aí judiciário, porque aí o juiz ele consegue fazer publicação de edital para convocar as pessoas para comparecerem. E que ninguém vê. Aí, se ninguém teoricamente, vê... pronto. Porque agora vai passar mais 40 anos. Teoricamente, Sério? o juiz pode publicar o edital e convoca as partes interessadas, credores interessados, o que quer que seja, para virem fazer parte do processo. E se não aparecer? Mas o juiz ele, né, faz a citação por edital, por hora certa e tudo. Ele pode, né? Aí ele encerra o processo assim. Se um dia aparecer alguém, aí ele reabre o processo, dependendo do prazo. E tem como ver esses editais antigos? Não sei. Não tem como pesquisar, não tem... Lá na biblioteca lá ficar. Por que não? Vai que tinha alguma maneira de ver. Né? Por curiosidade. Mas é engraçado, porque esse tema ele é instigante, ele é bem né? extenso, assim. Tem muito assunto, se for... Não, e, gente, isso é algo que está dentro da vida de absolutamente todos. Não, e dentro do imobiliário, do mercado imobiliário. Porque você pega uma matrícula dessa, né? Por exemplo, outro dia eu peguei uma matrícula até da minha cunhada. Peguei ela, Karina, vou comprar esse apartamento aqui. Dá uma olhada na matrícula. Quando eu fui ver, tinham 9 herdeiros. A mulher era solteira, tinha deixado para os 9 irmãos. Então, eram 10 filhos. Nossa. E ela tinha esse apartamento só dela. E deixou 9 herdeiros. Né? E aí, um tinha falecido, o outro tinha se separado, o outro tinha se divorciado e não tinha feito ainda a partilha do bem. Né? Pior do que o que faleceu. E aí ela falou, o que eu faço? Eu falei, primeiro você tem que descobrir se todos esses 9 herdeiros, qual é a situação deles, o estado civil deles, para poder a gente ver se está na matrícula. Para poder adequar a matrícula ao que está o caso real. Segundo, a gente tem que tentar tirar certidões de todos, porque aí você vai ter federal, estadual, municipal, trabalhista. Pode ter problema de nada. Se alguém tiver algum problema,
é arriscado. Aí a gente vai ter que, pelo menos, entender, não que impeça de fazer uma escritura e de registrar, mas é importante que você, pelo menos, entenda se qual o valor dessa dívida, se essa dívida é possível você atingir esse bem que você está comprando, para que você tenha um mínimo de segurança, né? Então, vamos lá, vamos aqui, no passo a passo. E aí você pega um caso desse, onde um nono, né, morreu, vai ter que apresentar o inventário dele, dependendo se foi ele, né? Às vezes a esposa faleceu, ok, não vai ter tanta diferença porque regime de comunhão parcial foi só a esposa que faleceu, deixa ela não ia comunicar para ela. Mas se foi ele, o próprio herdeiro, né, que está na matrícula como proprietário, aí tem que fazer o inventário desse um nono para colocar lá o herdeiro desse um nono. Vamos botar mais 5 herdeiros, por exemplo. Misericórdia. O desconto tem que ser grande. Entendeu? Os imóveis que eu vendi de cessão, todos foram com desconto grande, porque a pessoa tem que esperar esse... toda essa tramitação. E aí normalmente o corretor faz um contrato, né? Onde tudo cessão. Vai ser... Não, onde um contrato particular de promessa, sim. A pessoa dá um sinal, onde tudo vai ser resolvido em 30 dias, numa situação dessa. 30? O mais rápido que eu fiz, o mais rápido... O financiamento bancário hoje em dia é em 30. Né? O mais rápido, que foi tudo perfeito, foi assim, chegava, tem que assinar isso aqui. No mesmo dia todo mundo assinava. O mais rápido foram 14 meses. Olha aí, quando tem essas sessões. Foi, não tem como, porque é muita gente. Tem que tirar a certidão de todo mundo. Aí, às vezes, alguém está com uma pendência que nem sabia que tinha. Isso é a coisa mais comum que existe. Taxa de lixo, principalmente. Taxa de lixo que... Paga o IPTU e esquece de pagar a taxa. Não, teve uma época que ninguém sabia se ia ter, se ia não ter, e ninguém pagou. Pronto. Eu acho que umas 4 vendas que eu fiz recente teve problema de taxa de lixo porque deixou de pagar. 2022, alguma coisa assim. É comum. Aí você tem que sair liquidando tudo isso daí para poder tirar... E às vezes o sinal, né, que o comprador paga, às vezes normalmente cobre essas despesas, mas às vezes não cobre, porque já são coisas mais antigas. E o comprador só quer finalizar o negócio se tiver tudo resolvido. Ele também não vai dar um sinal... Essa minha cunhada, ela queria dar um sinal de 50%. Eu digo, tu não é doida. Tu não é doida porque tu não sabe. Deixa eu vir as certidões aqui, pode ter pendência. Tinha uns 3 ou 4 que tinham certidão, o IPTU estava positiva com efeito negativo, ou seja, tinha dívida de alguma forma, né? Aí eu digo, 50% não, é 10%, 20% e olhe lá. Só para eles conseguirem se organizar, né? E a gente conseguir dar um encaminhamento da escritura. Depois que a gente for, vamos assinar a escritura, pronto, aí você paga o resto. Assim. E isso tem total influência no direito imobiliário. A gente começou falando de regime de bens, patrimônio, planejamento matrimonial, mas você precisa, como corretor, por exemplo, né, olhar uma matrícula e conseguir identificar. Esse regime de bens é esse regime é aquele. Não, isso aqui não vai influenciar tanto. Vou só confirmar com o advogado e tal, mas aqui, esse aqui pode ter problema, porque esse aqui faleceu, mas tem um regime de comunhão universal, então necessariamente ele vai ter direito na herança do outro. Entendeu? Tem que ter. E é por isso a importância, né, de pedir toda a documentação do imóvel antes. É por isso que eu digo que corretor é um pouquinho de tudo. Porque a gente tem que saber fazer essa avaliação. Assim, nós não temos o conhecimento técnico de resolver o problema, mas nós precisamos ter o conhecimento de identificar o problema e saber quem vai resolver o quê, a quem recorrer. A quem recorrer, isso. Isso é importante. A gente vai ter que caminhar aqui para o final. Infelizmente o tempo é curto. Passa rápido. Passa muito. Karina, mas extenso. Fala pra gente como funciona o cartório de vocês, quais os serviços, como é que faz para entrar em contato. Eu sou ofício único lá em Uruburetama. Nós temos todos os serviços, né? Eu tenho todas as atribuições: registro civil, registro de títulos e documentos, registro de pessoa jurídica, registro de imóveis, tabelionato de notas. Né? O tabelionato de notas é mais a ver com o que a gente estava falando aqui, que são as escritura de doação, inventário, divórcio. O contato é através do meu Instagram, que é Ana Karina Matias, Karina com K, Matias com TH. Lá tem um Fale com a Tabeliã, onde vem direto o WhatsApp pro meu WhatsApp pessoal, né? E a gente, o contato é esse. Tem os telefones fixos não, tem os WhatsApps do cartório, só que agora eu não vou conseguir lembrar. Não, mas tudo isso a gente vai botar na descrição. Coloca na descrição, né? Mas o mais fácil é o Instagram e Fale com a Tabeliã. Pronto.
Vai estar lá na descrição no meu também, Instagram também eu sempre faço postagens assim informativas, vídeos curtos que vão dando pequenas informações, assim, pequenas orientações nessa área, família, sucessões, notarial e registral. E é isso. Eu respondo mensagens, tiro dúvidas, aceito alunas faltantes. Vixe, vai pegar no teu pé agora. Eu peguei no pé dela desde o começo, no primeiro dia de aula. Porque ela falou, já chegou dizendo que tinha um regime de separação. Eu digo, é você que vai servir aqui de exemplo. Não, era a única da turma. Que e ainda entrou comendo um calzone, um mini calzone. Eu digo, hoje podia pelo menos ter trazido para a professora. Eu cheguei a sair do plantão, cheguei atrasada, peguei o calzone e corri para a sala. Desculpa. Eu devo, da próxima vez, você traz da professora, que aí passa. Já ganhou mais 2 pontos. Mais pontinhos. Gente, esse foi mais um episódio do Pode Entrar. Muito obrigada pela sua audiência, sua participação. E volte sempre, que a casa é sua.